Olá, meus irmãos e minhas irmãs, paz seja com todos vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Preparando o Caminho. Desde já gostaria de te pedir, se inscreva no canal, deixe seu like, comente, compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. E hoje nós vamos falar de um assunto extremamente importante, mas antes vamos pedir que Deus traga o entendimento que vem somente dele. Feche seus olhos, amém? Senhor, nosso Deus, nós estamos aqui diante da Tua presença, pedindo que o Senhor venha, Pai, se revelar a nós, a mim, aos meus irmãos e irmãs, Pai, que assistem esse vídeo, que o Senhor venha trazer, Pai, a Tua revelação, ilumine a nossa mente com o Teu entendimento, para que possamos viver a Tua palavra na prática, Pai. Assim nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, meus irmãos. Nós vamos falar nesse vídeo sobre pessoas que Deus escolhe para abrir o caminho. Nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso. O que eu quero dizer com pessoas que Deus escolhe para abrir o caminho? Existem pessoas que são tidas como pessoas-chave, que Deus escolhe para preparar o caminho para algo. Por exemplo, João Batista. João Batista, ele foi uma pessoa que preparou o caminho para a volta de Cristo. Ou seja, ele veio antes pregando o evangelho do arrependimento para que depois Cristo viesse. Tanto que esse canal chama Preparando o Caminho, e ele foi criado justamente como resposta a esse chamado. No início do ano passado, Deus ele trouxe essa mensagem: olha, eu estou voltando em breve, e eu estou levantando pessoas que vão abrir o caminho para a minha volta, pessoas que vão preparar o caminho para a minha igreja ser arrebatada e para que eu volte. Então, preguem o evangelho. Essas são as pessoas. E eu gostaria de trazer um exemplo aqui na Bíblia que está descrito lá em Salmos, a partir do capítulo 105. Então a palavra de Deus nos diz o seguinte: Ele mandou vir fome sobre a terra e destruiu todo o seu sustento, mas enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros, prenderam-lhe o pescoço, até cumprir-se a sua predição. E a palavra do Senhor confirmara o que dissera. O rei mandou soltá-lo, o governante dos povos o libertou. Ele o constituiu senhor de seu palácio e administrador de todos os seus bens, para instruir os seus oficiais como desejasse e ensinar a sabedoria às autoridades do rei. Então Israel foi para o Egito. Jacó viveu como estrangeiro na terra de Cã. Deus fez proliferar o seu povo, tornou-o mais poderoso do que os seus adversários e mudou o coração deles para que odiassem o seu povo, para que tramassem contra os seus servos. Então enviou o seu servo Moisés e Arão, a quem tinha escolhido, por meio dos quais realizou os seus sinais miraculosos e as suas palavras, por meio dos quais realizou os seus sinais miraculosos e as suas maravilhas na terra de Cã. Então aqui, meus irmãos, eu gostaria de trazer o exemplo de José, né, um dos personagens bíblicos mais conhecidos. Tem até novelas, produções cinematográficas a respeito da vida de José. E por que eu gostaria de trazer esse exemplo? Nós começamos a partir do versículo 16, no qual Deus está descrevendo um pouco da história de Israel. E ele fala, né, Deus trouxe fome sobre todo o mundo. Mas antes, Deus enviou José adiante. Ou seja, algumas traduções falam que Deus enviou José à frente. Ou seja, antes de trazer fome, Deus já tinha preparado José para guardar o povo, para prover para o povo de Israel, certo? E nós sabemos, meus irmãos, que a vida de José ela não foi fácil. A palavra acaba de descrever um pouco, né? José ele foi rejeitado por seus irmãos porque ele foi preparado desde novo para governar. Desde muito novo, José já tinha o seu propósito descrito ali por Deus. Tanto que Deus revelou para ele em sonho e em visão. E José, na sua inocência, compartilhou com seus irmãos. E isso gerou inveja, indignação. E os seus irmãos jogaram ele no poço e venderam ele como escravo. Então José foi vendido pela sua própria família. Foi levado preso como escravo para o Egito. Foi perseguido. Foi caluniado, sofreu várias coisas, mas que essas coisas prepararam José para chegar na
promessa. E esse é um ponto que eu quero trazer. Geralmente as pessoas que Deus escolhe para preparar o caminho, para abrir o caminho, passam lutas ferrenhas, às vezes mais do que outras pessoas. Todos têm lutas, mas essas pessoas passam lutas um pouco mais severas e com uma constância maior. Por quê? Porque Deus é mau? Não, mas justamente através dessas lutas Deus forja o caráter dessas pessoas. Deus prepara essas pessoas para que quando elas alcancem a promessa, elas tenham um caráter aprovado por Cristo. Assim como Deus fez com José. Tudo que José passou foi para forjar nele um caráter aprovado. E quando chegou no momento dele se tornar governador, ele estava aprovado por Deus. E através da vida de José, Deus cuidou de todo o povo de Israel, inclusive da família de José. Mas antes, Deus enviou José, que passou por muitas lutas. Um outro ponto que faz com que essas pessoas passem por muitas lutas é porque geralmente essas pessoas incomodam muito o inferno. E é um ponto interessante. Comece a reparar, se a sua vida ela é muito tranquila, você quase não tem muitas batalhas, principalmente espirituais, significa então que talvez você não esteja incomodando o inferno como deveria. Porque aquelas pessoas que estão pregando o evangelho, que estão propagando a mensagem de Cristo, e que estão assim, tirando almas do inferno e levando as almas para Cristo através da mensagem do evangelho, o diabo fica furioso e começa a tramar. Ele começa a tentar tirar a todo custo essas pessoas do jogo, certo? Então, trazendo para os nossos dias, quem são essas pessoas que Deus escolhe para abrir o caminho? São justamente as pessoas que pregam o evangelho, que vão nas ruas, que levam um alimento espiritual, mas também um alimento físico para os necessitados. São as pessoas que não se corrompem, não se conformam com as coisas do mundo. Como no último vídeo nós falamos sobre viver para agradar as pessoas, Paulo em determinado momento começou a combater o sistema do mundo. São essas pessoas que Deus escolhe para abrir o caminho, as pessoas que vão combater o sistema desse mundo corrupto. Então que elas vão ver coisas erradas, elas vão confrontar. São essas pessoas que Deus escolhe para abrir o caminho. E por conta disso essas pessoas passam lutas ferrenhas. Mas elas sabem que tem uma promessa, uma coroa, um galardão aguardando elas no céu. E diante disso, não somente José, mas como nós lemos no finalzinho também, Deus escolheu Moisés, escolheu Arão para ser a figura de libertador do povo de Israel do Egito. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus, em determinados tempos, independente da geração, Ele sempre vai escolher essas pessoas para abrir o caminho, para preparar o caminho. E o que eu estou querendo dizer é que Deus quer te escolher. Deus, Ele quer contar com a minha vida, com a sua vida, para preparar o caminho para a volta dEle. Felipe, como que eu faço isso? Comece a orar mais, comece a estudar a Bíblia mais, comece a pregar a palavra para sua amiga, para o seu amigo, para o seu pai, para sua mãe. Como Paulo fala lá em Timóteo, né? Pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Ou seja, no fim dos tempos, né? No tempo que nós estamos, não tem mais isso. Eu não posso falar de Cristo porque tal pessoa vai achar ruim. Não é o momento, não é o ambiente. Lembra que nós falamos sobre viver para agradar a Deus e as pessoas. E o que Paulo fala? Pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Chega um momento que isso não importa mais. Tem que pregar o evangelho. Então Deus quer contar com você para propagar a mensagem que salva. Imagina, você tem a oportunidade de pregar o evangelho para uma pessoa que você ama, mas que por medo de desagradar as pessoas, você deixa de fazer. Então Deus permite que essa pessoa morra. Como que vai ficar? Você vai se lembrar, eu tive a oportunidade de pregar o evangelho para ela e não fiz. Então não deixe essa oportunidade passar. Deus, Ele nos deu a honra de trabalhar para Ele. Ele não precisa de nós, Ele quer contar conosco. Então Deus quer contar comigo e com você para abrir o caminho, independente das lutas, porque essas pessoas passam lutas que vocês nem imaginam. Mas independente disso, é gratificante preparar o caminho para Cristo. Então prepare o caminho, abra o caminho, se posicione. Seja essa pessoa que Deus pode contar que vai fazer a obra dele. Então que esse vídeo tenha te alcançado, que a graça te acompanhe e se levante, se posicione. Busque em Deus e seja uma pessoa que Deus escolheu para abrir o caminho. Um grande abraço.